Senhoras e senhores deputados, não é ainda o momento para retirar conclusões do trabalho da Comissão de Inquérito ao BPN. Mas, depois de tantas e tantas horas de audições, justifica-se trazer a este plenário algumas evidências. Não falaremos dos que perderam a memória ou dos que só se lembram daquilo que lhes é mais conveniente, nem tampouco daqueles que nada viram, nada sabiam, nada ouviram e nada conheciam. Vamos falar de política e não de casos de polícia. Primeira evidência. A supervisão falhou e falhou redondamente. Desde 2001 que o Banco de Portugal tinha conhecimento não apenas de indícios, mas de diversas irregularidades, incumprimentos e ilicitudes cometidas por sucessivas administrações do BPN perante a negligência do supervisor. O Banco de Portugal sabia do que se passava, mas tolerou muito para além do admissível que o BPN prosseguisse incólume e tranquilamente a construção de uma complexa teia de negócios fraudulentos. Para mal do interesse público, o laxismo revelado pelo Banco de Portugal quanto ao BPN foi exatamente o mesmo que vimos, em diferente escala, naturalmente, no BCP ou mesmo no Banco Privado Português. Escandaloso é hoje confrontar essa atitude com o zelo demonstrado pelo Banco de Portugal na proteção da informação sobre o BPN, alegando a propósito e a despropósito o recurso ao segredo bancário, com o qual dificulta o apuramento da verdade. Em todos os escândalos, no entanto, há um denominador comum e essa é, senhoras e senhores deputados, a segunda evidência. Nenhum destes casos seria possível sem o indiscriminado recurso a discretíssimos paraísos fiscais. Foi através destes que o Banco de Portugal sabia, foi através destes offshores que a antiga administração do BCP cometeu crimes de mercado, o banco privado lesou os seus clientes e o BPN fez todo o tipo de negociatas e falcatruas. As sociedades offshores não são paraísos fiscais. São o paraíso da especulação financeira, do lucro fácil e do dinheiro sujo do mundo do crime. É ali que se limpa o dinheiro do narcotráfico, o dinheiro do comércio do armamento e o que alimenta o terrorismo internacional. Diz-nos o Governo que agora é que vai ser e que os offshores têm os dias contados. O Ministro Teixeira dos Santos resume bem esta coragem europeia. O Governo é contra todos os offshores, mas o da Madeira, esse é diferente. Lá, na Madeira, diz o Sr. Ministro das Finanças, sabemos todos o que se passa. Nada vimos nem ouvimos das administrações sediadas em Lisboa ou no Porto. A Zona Franca da Madeira é o único cantinho da transparência financeira deste país. Ali sim, diz o Sr. Ministro, a supervisão funciona. Esta é a terceira evidência. Está na hora, senhoras e senhores deputados, de nos levarmos a sério, de nos levarmos muito a sério e assumir um combate efetivo contra a especulação e a opacidade financeira. Os recursos públicos e a saúde da economia dependem dessa vontade política. Há uma quarta evidência e é a mais dolorosa. O laxismo na regulação, a indiferença perante o abuso e a tolerância com os veículos prediletos do crime económico têm custado caro aos contribuintes portugueses, avalistas forçados de um sistema falido. Em novembro, quando anunciou a nacionalização do BPN, o Ministro Teixeira dos Santos falava num buraco de 700 milhões de euros. São quase 2 hospitais distritais dos mais modernos e bem equipados. Mas a conta nunca parou de subir, senhoras e senhores deputados. Um mês depois, já nos 900 milhões, a coisa pouca perante os 1.800 anunciados há um mês, aqui no Parlamento, por um atual administrador do banco. Reconheça-se que teve então o cuidado de anunciar e prevenir que o valor poderia ainda não ficar por aqui, avisada a declaração a desse administrador. Ou não soubéssemos hoje que já são necessários 2.500 milhões. 2.500 milhões do dinheiro dos contribuintes, nunca é demais recordar, um valor que daria para construir 6 hospitais como o de Cascais e mais uns tantos centros de saúde, ou, se quisermos, a quase totalidade do novo aeroporto de Lisboa. Para percebermos melhor do que falamos, nada como comparar com a maior fraude financeira da economia norte-americana. Comparativamente com o peso da economia, o buraco do BPN é quase 5 vezes maior,
que o causado pela fraude de Bernard Madoff. Última evidência, senhoras e senhores deputados. Evidência que gostaria aqui de destacar é que, perante a complexidade da criminalidade económica, a Justiça tem primado pela lentidão, quer na investigação, quer no julgamento dos seus responsáveis. Os cidadãos e contribuintes que estão a pagar anos e anos de incúria de uma supervisão que permitiu todos os excessos e abusos por parte de alguns banqueiros e gestores que atuaram como se tudo lhes fosse permitido, não compreendem estes cidadãos que, passado tanto tempo, cheguem os dedos de uma mão para contar os arguídos nos escândalos BCP, BPN ou BPP. Veja-se o que aconteceu com Bernard Madoff, mais uma vez. Responsável pela maior fraude financeira dos Estados Unidos da América. O seu esquema fraudulento foi conhecido, já os escândalos do BPN tinham 4 meses. Bom, Bernard Madoff já se encontra detido e com sentença marcada para 16 de junho. Os crimes financeiros, senhoras e senhores deputados, não destroem apenas a economia, corroem a democracia. Uma sociedade transparente exige uma economia com regras, exige regulação financeira, exige verdade e responsabilidade. Não precisamos de mais retórica vazia, de conteúdo, aliás, em que o Ministro das Finanças e o Governo são especialistas. Precisamos de novas regras que ponham a política e a democracia e o interesse dos cidadãos a comandar o que até aqui tem ficado nas mãos de um sistema financeiro desregulado e irresponsável. Há um pedido de esclarecimento.